Olá, amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma conversa de bom tom. Eu agradeço demais desde já a sua presença aqui comigo e quero de todo o coração que ao término do vídeo você possa se sentir acrescido de algo. Lembrando sempre que todos os temas que eu trago aqui não tenho a intenção nenhuma, a pretensão de esgotar. São apenas alguns olhares que eu quero compartilhar com você. Digo sempre que aquilo que for bom, fique com ele e até divulgue. Aquilo que não for bom, simplesmente descarte. Estará toda segunda-feira no YouTube um tema falando da nossa vida, um tema bem próprio de todos nós. Hoje, o tema que nós teremos é sobre a sabedoria. E eu vou ler um trecho do Minuto de Sabedoria e, inclusive, eu quero agradecer o pedido, sugestão de uma pessoa que nos acompanha, que pediu para a gente dizer o número da página, que sempre eu leio. Bem, a de hoje é a 262, e diz assim: acenda sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos do seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos que estão perto dele. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz da sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus falando dentro de você mesmo. Muito bonito, né, gente? Nós sabemos que aquela pessoa que entra em contato com o melhor de si, ela realmente acessa uma sabedoria universal que está disponível para todos nós, que vai muito além de informações. Eu digo muito que ter informações, conhecimento sobre algo, não necessariamente significa dizer que ela tenha alcançado consciência, sabedoria. Isso acontece quando ela põe em prática, pelo menos é a visão que eu defendo. E o ângulo que eu quero puxar hoje aqui na nossa conversa é sobre, até fiz uma pergunta no chamado para esse vídeo, questionando, né? Você busca ser sábio ou ser sabido? Aqui no Brasil, a gente sabe que no dicionário, sábio e sabido pode ter o mesmo significado. Porém, sabido também ficou conhecido, isso só no Brasil, né, pelo menos que eu tenha conhecimento, como aquela pessoa que é matreira, que consegue levar vantagem sobre o outro. Então, no nosso dia a dia, a gente vê muitas pessoas que se vangloriam quando conseguem fazer o outro de besta, é uma expressão que a gente usa, e diz isso com orgulho, quando se, digamos, se beneficiou, quer seja no que concerne ao lado financeiro, quer seja porque não pagou uma conta, digamos que o garçom não colocou todos os itens que foram consumidos e a pessoa paga somente aquilo que veio ali na comanda, e ela se sente bem com isso, ela sente um prazer porque se sentiu maior, né? Então, na verdade, esse sabido é uma pessoa que se sente pequena e que busca, de alguma forma, sugar algo do outro, tirar algo do outro para assim se sinta maior. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? E se você em algum momento experimenta esse tipo de experiência, eu lhe convido desde já, a olhar como que você se sente. Porque, normalmente, quando qualquer um de nós age assim, tem esse prazer imediato de ter sido essa pessoa que teve essa façanha, né, de ser mais esperto do que o outro, em benefício próprio, sente uma alegria, sente um prazer, uma excitação, mas depois vai ficar um vazio, como tudo aquilo que é desalinhado ou não é coerente com a verdade gera um vazio dentro de nós. E todos nós podemos viver experiências assim. Então, enquanto que o sabido é isso, né, é aquele que se beneficia, só pensa em si, o sábio é aquela pessoa que tem conhecimento, vive em busca de ter mais conhecimento e, acima de tudo, tenta pôr em prática. Esse é o sábio. A gente pode até falar que seria uma grande meta para a vida de qualquer um, atingir a sabedoria, ou ter a sabedoria, mas com uma presença mais constante na sua própria vida.
As pessoas sabidas, muitas vezes, têm um determinado conhecimento e se vangloriam quando estão, muitas vezes, naquele ato até compulsivo de botar para fora essas informações, mas que muitas vezes a plateia, a assistência diz, puxa, falou bonito, são tantas informações, mas não necessariamente fica dentro dela. O sábio é aquele que fala com consciência e de uma forma que toca o outro porque vive aquela informação. Então, a emoção que o sábio sente quando ele compartilha algo, quando ele ajuda, porque ele não pensa só em si, diferentemente do sabido, ele se sente bem em compartilhar. Compartilhar uma informação, um bem. Ele vivencia a lei da fraternidade de forma natural, vamos dizer assim. Mas, na grande maioria das vezes, ele está alinhado com a verdade. E a sua fala, a sua vivência, o modo de pensar, ele realmente busca ser coerente. E, como diz um filósofo grego, que eu não estou lembrando agora o nome, nós nos tornamos aquilo que com mais frequência nós repetimos, então de tanto funcionar assim, aquilo vai se tornando um hábito, né? Então, a repetição das atitudes, do modo de funcionamento, vai se tornando natural no modo de funcionar, né? Então, o sábio, ele não vive em busca de satisfazer o ego, de ser elogiado, de ser enaltecido. Não. O sábio, ele se sente bem naturalmente, ele não precisa nem da validação do outro, de que ele é sábio, de que ele é maior. Não, de forma nenhuma. O sábio, ele realmente ele se sente bem no ato em si. O ganho é à medida que ele ajuda alguém, que ele compartilha, quando ele auxilia, quando ele ensina de alguma forma, aquele que busca, aquele que quer ser ajudado. O sábio também distingue muito bem a hora de ajudar e a hora de realmente de ficar calado. Normalmente, o sabido, ele não leva em conta as consequências, nem para si, nem para os outros. Porque o sabido que, digamos, se locupeta em ter passado o outro para trás, ele vai ter consequências das suas atitudes pela lei, uma das leis que rege o universo, que é a lei de causa e efeito, ou a lei do karma. E as consequências, lógico, não serão boas. Ele poderá enganar um, poderá enganar outro, mas logo, logo, isso vai voltar-se contra ele, ou contra qualquer um de nós que ainda experimente esse modo de funcionamento, vamos colocar assim, que é bem humano, essa necessidade de autoafirmação do ego. Já o sábio, ou a pessoa que tem a sabedoria, ele leva em conta as consequências, tanto para si como para as outras pessoas. Ele, normalmente, quando tocado na emoção, ele tende a não agir por impulso. Se uma pessoa é muito impulsiva, com certeza falta ainda passos a serem conquistados na sabedoria, já que sabedoria é um processo de conquista, de entrega, de busca. Para Confúcio, né, que é um filósofo chinês, conhecido, acredito, da maioria de todos vocês, ele diz que nós podemos adquirir a sabedoria por 3 métodos. Tá? A primeira, que é quando a gente reflete sobre a vida, sobre os fatos, sobre as situações, quer seja a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso modo de funcionamento, como de outrem. Nós podemos conquistar, assim, a sabedoria. Ele diz que esse é o modo mais nobre. O segundo é pela imitação, onde a gente vai imitando, e ele diz que esse é o modo mais fácil. Tá? Então, repetir o modo de funcionamento daqueles que a gente admira, daqueles que a gente se inspira. Isso é muito saudável. Ele diz que esse é o modo mais fácil. E tem um terceiro modo, que é na experiência, que é o modo mais amargo. Muitos de nós, muitas e muitas vezes, só mudamos um padrão de funcionamento que já está instalado há muito tempo, conquistando uma sabedoria, ou uma das expressões de sabedoria, quando a gente, muitas vezes, erra, cai, ou recai, ou erra de novo nesse modo de funcionamento. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, é que muitas vezes nós paramos para pensar e aí nós levamos realmente para a nossa consciência.
Então, é necessário a gente sofrer para poder aprender, como muitas pessoas pensam? Eu não penso assim, eu não concordo. Eu acho que a gente pode sim aprender tanto pela imitação e principalmente pela observação. Então, eu vou trazer algumas dicas da minha experiência e acho que você tem também os seus modos. Quem nos diz, puxa, fulano é tão sábio, fulano é tão sábia. Então, tem algumas características que eu encontro e quero compartilhar com você em relação aos sábios, né? Normalmente, eles se dedicam ao autoconhecimento. Normalmente são pessoas comprometidas em se conhecerem. Outras pessoas têm já um senso de maturidade moral que muitas vezes nem param para pensar, nem buscam, nem fazem terapia, mas são maduras, são sábias por conquistas já de outras existências, de outras experiências. Elas já trazem esse senso de maturidade. Normalmente os sábios, eles escutam mais do que falam. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: se as palavras são de prata, o silêncio é de ouro. E os sábios, eles realmente só falam quando há necessidade, quando eles veem que cabe realmente e que tem algo a acrescentar. Se você se vê como muito falante, ocupando muitas vezes as rodas, as mesas, falando, se pergunte qual é a sua necessidade. Outro, eles são pouco reativos. Tá? Normalmente eles são um pouco reativos. Quando tocados pela emoção, eles tendem a parar, aquietar, encontrar o melhor momento para falar e buscar uma forma mais adequada para comunicar, uma forma mais saudável para comunicar aquilo que pensa, quer seja aquilo que concorda, como aquilo que discorda. E é importante, eu quero lembrar, que eu já estou chegando aqui ao final, que a conquista da sabedoria é um processo constante. Daí tem algumas ferramentas que vão nos ajudar a conquistá-la. Primeiro, desenvolver o hábito da meditação. Qualquer dia desse eu vou falar aqui sobre a meditação novamente. Outro é a autoobservação, tá? Constante. E outra é a revisão diária. Né? Como Santo Agostinho dizia lá na Idade Média, que era muito importante a gente, todos os dias, a gente parar para pensar, avaliar realmente aquilo que nos fez bem, o que fez bem ao outro, o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos, e o mal que fizemos também a outro. Então, dessa forma que a sabedoria é conquistada, melhor dizendo. Se você gostou, inscreve-se no canal, dá o like aqui e compartilha. À medida que adquirimos o conhecimento, quanto mais a gente compartilhar, a gente está contribuindo com a melhoria do próximo e do planeta, da humanidade. Agradeço de coração a sua presença e desejo que durante essa semana você experimente meditar, experimente se auto-observar, aquilo que lhe toca, que mexe com você, tá? E tentar se melhorar, tá bom? Revisando todos os dias as suas ações. Tudo de bom para você, paz e bem.